Boa noite, galera. Boa noite a todos. Antes da aula começar, vou passar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. É sem som mesmo? Era para sair com som. Só um minutinho. Deixa eu tentar colocar de novo. Depois de 160 aprovados no Pré-UERJ de Maricá em 2024, demos início, em abril, à nossa preparação. Vieram os compactos, as primeiras revisões, os primeiros desafios. Foram diversas aulas focadas para o primeiro exame de qualificação. E em maio, encaramos a reta final com muitas aulas e com um simulado presencial na UERJ. Estivemos com vocês em todas as etapas, desde as aulas online até mesmo presencialmente na porta da escola, recebendo cada um que ia fazer a prova no dia do primeiro exame de qualificação. E dessa forma, os resultados chegaram: 88 conceitos A e 117 conceitos B no primeiro EQ. Dia 30 de junho, voltamos com tudo, iniciando nossa preparação para o exame discursivo. Vieram muitas discursivas, vocês estavam conosco em cada uma delas. 8 disciplinas, 8 grupos, separados por matérias. E além das diversas aulas discursivas, tivemos também entregas de redações. 203 alunos entregando redações. Já em agosto, simulados discursivos de biologia e química. E com o segundo EQ, tivemos 250 conceitos A e B. Setembro chegou trazendo a primavera, trazendo novas metas e um novo foco no exame discursivo. Intensificamos a nossa preparação e tivemos mais 221 novos alunos. Ainda tivemos um evento super especial com vários alunos do Pré-UERJ, pré-estreia do filme Malês no Teatrão. Agora ativamos o modo turbo. E essa é a equipe que vai te aprovar na UERJ. Hoje celebramos 6 meses de história, uma história de esforço, coragem e aprendizado. E no futuro virão as aprovações, porque essa é a nossa meta, esse é o nosso destino. Pré-UERJ, 6 meses de jornada e o melhor ainda está por vir. E aí? Obrigada, Ricardo. Boa aula para vocês. Vamos lá. Já ligou? Já sim, tá gravando. Tá bom. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Estamos nós aqui de volta com a nossa física. Conforme eu tinha combinado, eu fiz estática na aula passada, uma matéria não muito fácil, alguns até disseram. Equilíbrio. Primeira lei de Newton, resultante nula. Tá? Nessa fase, a gente começou fazendo o que a gente chama de estado de partícula, tá? Que foi marcando força, equilibrando, procurando a resultante igual a zero, usando as projeções para isso, e a gente foi chegando devagar. Faltou, na outra aula, fazer a parte relativa a efeitos de giro, que é mais um detalhe com relação ao equilíbrio. E depois
treinar com vocês. Eu peguei a postura da semana passada, pedi para repassar o início dela, para a gente poder fechar a parte de equilíbrio de corpo extenso, e aí depois continuando com mais questões. Dessa vez, questões realmente só da UERJ. Tá? A gente vai procurar fazer essa parte do programa, que você sabe, Enem Newton cai em tudo quanto é lugar, cai em tudo quanto é vestibular, é certeza. E nós já fizemos, aí com algumas aulas atrás, o FGOMA, que é ter a resultante, e o resultante acelerar. Tá? Fizemos a parte de curvas, de força centrípeta, e agora estamos no equilíbrio. O resultante nula. Vamos fazer um equilíbrio de corpo extenso agora, o efeito de giro, o efeito de momento, tá? E depois fechar com um monte de questões da UERJ para você ver como é que isso cai, como é que você vai ter que se portar diante desse assunto. Tá? Então, sem mais papo, tá? Não desse aqui, mas da matéria, a gente vai voltar ao nosso equilíbrio, voltar à nossa primeira lei de Newton e aos corpos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Olha bem, nós fizemos um monte de problema semana passada que basicamente foi o seguinte: a soma das forças, força como vetor, a soma das forças que atuam no sistema é nula. Tá? Quando isso acontece, o sistema está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, a gente fez alguns programas semana passada, vamos fazer mais hoje, de que eu pego o sistema em equilíbrio, marco as forças e obrigo a soma delas, soma de vetores, ser igual a zero, utilizando projeções e coisas assim. Só que existe uma coisa além disso aqui para poder fechar o equilíbrio do sistema, que é o quê? Gente, quando uma força atua fora de centro de um corpo, quando uma força atua aqui no meio, ó, a tendência dela é segurar o corpo como um todo. Mas se ela atuar fora de centro, ela consegue fazer o famoso efeito de rotação, o efeito de momento da força. E isso é bastante importante para fazer problema de equilíbrio, porque não basta a primeira lei de Newton para alguns problemas. Para muitos, ela é o bastante. Para outros, não é. Você vai precisar de mais um detalhe, mais uma equação para fechar o ciclo do problema. E o que é isso? Repara, vamos falar do efeito de rotação que uma força é capaz de produzir no sistema. Aqui, ó. Efeito de rotação. Vou chamar de momento da força ou torque da força. Torque da força. Vamos usar esse termo, torque. O que é isso? Vamos devagar. Vamos imaginar que nós temos aqui, ó, um corpo extenso, uma haste, por exemplo, um corpo extenso. E que esse corpo extenso está, por exemplo, ligado a uma parede, ligado a alguma coisa aqui, ó, que faz com que essa região dele seja fixa, que esse ponto seja fixo. Fixo aqui. Mas que ele possa girar ao redor daquele ponto. Tá? Eu sei que eu falei um pouquinho disso outra hora, mas vou repetir. Repara, quando eu colocar uma força aqui, por exemplo, assim, ó, essa força não é capaz de transladar esse corpo, de fazer ele andar como um todo. Porque aqui está preso, porque aqui está fixo. Tá? Mas ele é capaz de causar efeito de rotação. Ou seja, nesse caso aqui, ó, um efeito
no sentido horário, no sentido importante do relógio. Do que depende esse momento, usar um M, ou esse torque da força? O momento da força em relação a um ponto O fixo. Crianças, tem que dar. Depende da força? É claro que depende. Quanto mais força, mais efeito de rotação. Isso me parece lógico. Se você bater aqui devagarzinho ou bater aqui com muita força, ele pode girar mais rápido ou girar mais devagar. Agora, quando essa força forma assim, ângulo de 90 graus, que é o que mais acontece, esse efeito também depende da distância da força ao ponto fixo. Quanto mais longe ela estiver do ponto fixo, mais efeito de giro tem. Não é à toa que a maçaneta de uma porta fica na ponta da porta, que a dobradiça é o ponto fixo. E a maçaneta vai ficar o mais longe possível para poder facilitar o efeito de giro. Se tentar empurrar uma porta, assim, para girar pertinho da dobradiça, você vai ter que fazer um esforço grande ali, porque não vai ser muito fácil. Quanto mais longe da dobradiça, mais fácil é de empurrar. Por quê? Porque o efeito vai depender dessa distância aqui, ó. A distância da força até o ponto fixo. E o efeito de momento é em módulo a força vezes a distância. Pode dizer assim, vai me perguntar só se mais para lá ou mais para cá, tira mais rápido, mais devagar, não é isso. Até pergunta, tá? Mas não é isso, não. Você vai ver que eu vou usar. Deixa eu olhar aqui. Professor, se a velocidade média é distância sobre tempo. Como que a instantânea pode ser diferente da média? Olha só, nada tem a ver com o que eu estou fazendo aqui, mas só para você sacar a tua pergunta. Quando você pega um tempo grande para calcular uma velocidade, você concorda que ao longo daquele tempo você pode ter tido várias velocidades? Ter andado mais rápido, mais devagar, ao longo de um certo tempo, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, um delta aqui. Porque aqui ainda não é tempo só, é intervalo de tempo, que é a velocidade média. Quando você tem isso, você tem um valor médio de várias velocidades que você pode ter. Agora, quando você restringe esse tempo a um instante, aí você tem a famosa velocidade instantânea, que é o quê? O ver naquele ponto. A média não é no ponto, a média é no intervalo de tempo, no intervalo de distância. Tá legal? Deu para entender a diferença? Agora, outra pergunta aqui, ó. Se nesse assunto tem que se ter noção de Santos de Mata. Olha, entenda, nesse assunto, sim. Para o UERJ, praticamente nada nunca. Tá? Caiu uma vez, há mais de 30 anos atrás, uma questão de Santos de Mata na UERJ, depois nunca mais. Tá? Agora, nós vamos falar dele, porque, por exemplo, é nesse ponto que a gente coloca o peso para atuar. Você vê, esse corpo aqui, essa régua grande, ela tem peso distribuído por todo o sistema. Tá? Todo o sistema. Mas, se você colocar o dedo aqui bem no meio dela, deixa eu ver se eu acho. Bem no meio dela, criar um corpo homogêneo, e esse centro de massa fica realmente no meio. Deixa eu tentar. Espera aí. Aqui, ó. Ela fica aqui. Porque eu estou segurando justamente onde o peso atua, no famoso centro de o quê? Massa. Que é aqui. Se eu colocar o dedo aqui, ela vai girar. Por que ela vai girar? Porque o peso está atuando nesse famoso centro de massa. Ou, quando tem gravidade, tá? Também chamado de centro de gravidade,
Tá? Então, acompanha. O centro de massas no sistema, uma coisa importante é essa. Tá? Mas o livro da prova da UERJ não costuma pedir que você saiba calcular. Tem outra coisa aqui, peraí. Poxa, olha só, vocês estão me bombardeando de perguntas hoje. Isso vai ser um problema, que eu vou acabar não dando aula. Vamos lá. Sofia, os patinadores artísticos giram mais rápido quando recolhem os braços. Pensa bem, você está girando com o braço aberto. Tem um efeito de rotação. Tá? Quando você fecha o sistema, é como se você puxasse a força mais para dentro. Mais para dentro. Quando você puxa a força mais para dentro, tá? Para que o sistema continue com o mesmo efeito que ele tinha antes, ele tem que girar mais rápido, porque aquela distância diminuiu. Tá? Então, se você vai, sei lá, dançar, deixa eu tirar o chinelo aqui, tá? Vai fazer o teu corpo girar. Você vai fazer o teu corpo girar, não vai dar espaço aqui. Com o braço aberto, tem que botar aqui até botar, vai arrumar um problema. Vou tentar botar o chinelo aqui, peraí. Ó, você tem um efeito. Eu percebi que eu fechei o braço, porque quando eu fecho o braço, eu diminuo esse D, para o efeito se manter como estava, tá? Se manter como estava, eu tenho que aumentar o valor do efeito de giro para poder manter o sistema como um todo, o F e o D equivalente. Ou seja, você faz assim, fecha, gira rápido. Se você deixar o braço aberto, não vai conseguir fechar. Tá? Tudo bem? Mas olha só, não é um efeito que cai na prova. Agora, quanto a outra pergunta que me foi feita aqui, Ellen, ela me perguntou se é obrigatório que o sentido horário seja positivo, tá? No momento, e o anti-horário negativo. Não, Ellen, não é obrigatório. Tá? Não é. Isso é uma coisa criada para tentar facilitar, para tentar fazer somatório igual a zero. Porque a realidade dos fatos não é essa. É que isso aqui é como se fosse um vetor R, um vetor F e um efeito de produto vetorial de R vetorial F. Regra da mão direita. O certo é isso aqui. Quando o giro é feito, olha, mão direita, tá? Mão direita. Ah, eu sou canhoto, dane-se, mão direita. Ó, se o giro é feito assim, ó, o efeito é para cima. E se o giro é feito ao contrário, olha o dedão. O efeito é para baixo. O dedão aponta para o efeito de giro. Assim, para cima, assim, para baixo. Por exemplo, você vai usar um saca-rolhas. Saca-rolhas. Vai tirar uma rolha do vinho aqui. Olha saca-rolhas. Se você girar assim, ele entra. Se você girar assim, ele sai. E é isso que é o efeito de momento. Não tem positivo e negativo. Tá? Mas como a gente não usa isso aqui no sentido dinâmico da coisa, cria esse negócio para dizer assim, o efeito positivo se anula com o efeito negativo, mas não é isso. Tá? Quer ver o negócio? Você tem uma torneira, você quer abrir uma torneira. Está dura aqui, você não consegue abrir. Aí você vai a ficar comendo, não sabe se é para lá ou para cá. Não é isso? Olha para mim. A torneira. Você quer que ela saia para poder a água passar, você quer que ela saia. Aí cá, mão direita, ó. Assim abre. Assim fecha. Ventilador de teto. Se ele girar assim, ele canta para baixo. Se ele girar ao contrário, ele canta para cima.
É isso que é o sentido oposto do torque de uma força. Mas como você não vai usar isso, ninguém fala e cria essa história de positivo e negativo para poder você decorar mais uma coisinha besteira. Se você... Eu nem uso isso, eu uso assim, ó. O efeito para um lado é igual ao efeito para o outro. Ponto. Não importa quem é quem. Tá? Porque o certo é você fazer o produto vetorial, a famosa regra da mão direita. Né? Entendeu? Ó. Sei lá, isso aqui. Aqui, ó. Esse negócio aqui. Tá? Você quer tirar essa tampa, tirar. Ó, tirar, mão direita, ó. Dedão para cima, dedão, dedão. Fazendo assim, ela abre. Fazendo assim, olha o dedão para baixo, ó. Ela fecha. Desce, sobe. Tudo bem, Helen? Certeza? Então tá, vamos lá. Agora me deixa dar aula, gente. Se bem que a física é... A física é isso, né? Tá? Vamos lá, vamos lá. Então, olha só, quer ver? Eu acho muito legal esse negócio. Agora, acompanha. Fica F vezes D, assim, ó, quando você tem uma força com 90 graus. E sempre na UERJ que cai isso, cai com 90 graus. Mas, como pode acontecer de fazerem diferente? Olha bem, ó. Vamos supor que você tenha aqui um corpo, a haste que vai poder girar. Aqui é o ponto fixo. Gente, para eu fazer momento ali com F vezes V, a força tem que ficar assim, ó, na perpendicular. Vamos supor que coloque uma força aqui, ó. E o ângulo dela, esse alfa aqui, não é 90 graus. Tá? E sem fazer? Pensa, a parte que faz o giro é a parte perpendicular. A força não está toda perpendicular, não está toda perpendicular, tudo bem. Mas um pedaço dela está. O que você tem que fazer? Olha aqui, ó. Bota aqui o famoso eixo perpendicular. Não importa se eu vou chamar de X, eu vou chamar de Y, mas tanto faz. Tá? Um eixo perpendicular, bem no ponto de dar força. E um eixo paralelo ao haste. X. Aquela força pode ser projetada. Aqui, ó. A parte paralela e a parte perpendicular. Vou chamar essa aqui de FY e essa aqui de FX. Pensa um pouquinho comigo. A parte FX, que está empurrando bem na direção da barra, não tem condição de fazer ela girar. O cara está tentando fazer ali é amassar a barra, mas girar não. Quem está tentando fazer girar é o FY. Esse, ó, porque ele é perpendicular. Então, nesse caso, o momento ou o torque da força é o FY vezes a distância D até o ponto. Que é o FY? Olha o ângulo que está ali. Tem uma projeção com ângulo e uma sem ângulo, lembra? Com e sem. Com cosseno. Sem seno. Aquele FY é sem o alfa. Não tem alfa ali no FY. Então,
Como é que faz o momento ali? F seno alfa vezes D. O que eu fiz? Peguei a parte perpendicular da força e fiz um momento. Sofia, existem dois momentos, um de cada lado, mas os dois são um a favor do outro. Porque você, com o pé, empurra para girar para cá. Com o outro, empurra para o meu lado. Quando um pé vai à frente, o outro fica mais solto. Quando esse aqui vai indo para trás, o outro, os dois acabam empurrando para o mesmo lado. Então, é a soma dos dois. Tá? Só que, na realidade, quase que um de cada vez é que faz a força mais efetiva. Tá bom? Então, repara. Acompanha. Existe um tal de momento de força, que é você pegar a força, multiplicar pela distância a um ponto fixo e calcular um efeito de rotação que essa força tem. Para que a gente usa isso? Gente, quando até me lembrando de Santos de Massa, aqui que vocês fazem de Santos de Massa, me deu vontade de fazer uma experiência para você ver. Deixa eu ver o negócio, espera aí. Eu não sei onde é que está. Deixa mais tarde. Deixa mais tarde, para minha esposa chegar, eu peço a ela. Tá? Ia fazer uma brincadeira com uma vassoura aqui para você ver e tal. Sim, sim, Sofia, sim. Então, olha só, acompanha. Estava falando para você o seguinte: eu vou voltar a fazer problema de equilíbrio. Tá? De resultante igual a zero. Só que agora você vai ver, a gente não consegue resolver só com resultante igual a zero o problema do equilíbrio. Porque a gente precisa de mais alguma coisa, e esse mais alguma coisa é esse efeito de rotação. Tá? Por quê? Porque fica faltando equação para matar a questão. Tá? Então, repara, eu vou pegar aqui o celular, que daqui a pouco eu vou começar a usar a folhinha. Mas nós vamos fazer um negócio aqui assim, quer ver? Esse que eu vou propor para você é como se fosse extra. Não coloquei ele na folha. Vamos fazer aqui nós dois. Tá? Nós vários, né? Olha só. Por exemplo, aqui tem um corpo extenso. Uma madeira, uma coisa assim. Vou fazer o comprimento dela igual, por exemplo, a 6 metros. Ela é homogênea. Ela tem o peso dela no meio dela. E esse peso, eu vou te dar o valor, olha aqui, ó. O peso dessa madeira aqui, vamos colocar 20 newtons. Gente, se colocar uma base aqui
a 1 metro de distância dessa ponta. Porque depois para você ver. Raciocina comigo. Aquele não é um ponto centro de massa. Aquela barra não vai ficar assim, ela vai girar, vai cair, porque o peso só funciona aqui no meio. Certinho? Muito bem. Para não deixar ela cair, eu vou prendê-la de alguma maneira. Por exemplo, vou prender com um fio aqui, ó, na ponta da barra. Esse fio está preso na barra, está preso no teto, e não está deixando a barra girar, está em equilíbrio. Aí, eu, por exemplo, eu pergunto para você o seguinte, tá? Quanto vai a tração naquele fio? Quanto vale a força normal de contato que tem aí naquele contato? Quanto vale isso? Bom, não tem repouso. Tá? Sem dúvida, Sofia, só sem dúvida. Tá? Ponto fixo e aqui, ó. Se você tem que segurar alguma coisa aqui na mão, ela está bem longe do ponto fixo, que é o cotovelo. Vai esforçar. Por isso que, às vezes, você pega uma bolsa pesada, você enfia no braço e volta ela mais para cá. Tá? Na mão, você usa uma distância maior, usa uma força menor. Você bota aqui, piora. Presta atenção. F vezes D. E você fez isso na tua vida o tempo todo. Vem cá. Ali, naquele probleminha. Aí eu penso a barra aqui, ó. Um centro de massa no meio. E esse peso vale 20 newtons. Tem uma tração no fio. Tá? Puxando aqui para cima. Marcar aqui. Eu não sei quanto é. Tem uma normal de contato aqui. Eu também não sei quanto é. E quero saber quanto vale N e quanto vale P. Repara, se você só tem a primeira lei de Newton para resolver essa questão, então não vai resolver. Por que não vai? Pensa, eu sei que a soma é igual a zero, tem repouso. A resultante é zero. Então, o que puxa para um lado é igual ao que puxa para o outro, verdade? Ou seja, para baixo eu tenho 20, para cima eu tenho NQ. Então vai ficar assim, 20 é igual a N mais T. Mas conta para mim, você acha mesmo que, por exemplo, ali dá 10 e 10? Que o N e o T são iguais? Pensa se existe ali essa simetria. Uma força mais luz da outra, uma força na ponta, a outra na ponta é mais para cá. Aquela soma de N mais T tem que dar 20. Mas pode ser 10 e 8, 13 e 7, 15 e 5, 14 e 6, 13 e meio, 6 e meio. Ó, pode ser uma infinidade de coisas. E vou te perguntar, quanto vai o N e quanto vai o T? Se você só souber que o resultante é igual a zero, você não faz. Agora, você sabe de uma coisa, aquelas forças, elas estão fora de centro. Elas estão tentando fazer efeito, não estão conseguindo, mas estão tentando fazer efeito de giro. Ora, estão tentando e não estão conseguindo é porque o efeito total é igual a zero. Estamos juntos? E daí é que vem aquele pessoal que bota um lado positivo, um lado negativo e só não é assim, não. Então é assim, ó. O efeito total de giro para um lado e o efeito total para o outro. Pronto. Não precisa saber quem é mais, quem é menos. Tá? Diz para mim, para fazer o efeito de giro, eu tenho que fazer
a rotação em torno de um ponto. Que ponto daquela barra é fixo? Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém puder me responder, que ponto daquela barra é fixo? Qual ponto? Onde? Onde fica? No N, no T, no P, na ponta direita, na ponta esquerda? Está dizendo que é no N. Muito bem. Resposta à minha pergunta. Todos. A barra está parada. Todos os pontos da barra são pontos do quê? Fixos. Vai fazer assim. Mas eu tenho que escolher um? Tem. Qual? O que você quiser. Tanto faz o ponto que você vai escolher. O que você precisa é de outra equação para te ajudar aqui. Vamos com calma, porque isso é um assunto problemático. Tá? Mas vamos lá. Por exemplo, Eren, se você escolher que o ponto fixo está aqui no N, vou botar aqui um ponto O fixo no N. É escolher? É escolher mesmo. Escolher. Repara, como o efeito de giro é a força dessa distância, e a tua força que ele está em cima do ponto fixo, essa força que não tem distância, ela não tem momento, ela está em cima do ponto fixo, o D para ela é igual a zero. Então fica assim, ó. Essa força tenta girar para um lado, essa tenta girar para o outro, e a N não está fazendo nada naquele ponto fixo. Aquele ponto é um ponto que dá, por exemplo, a dobradiça da porta, que você escolheu. Ali você não consegue girar. Então acompanha. Você escolheu o ponto fixo como N, escolheu. O N não tem momento. O peso tem e a tração tem. Mas o efeito para um lado tem que ser igual ao efeito para o outro. Então, olha só, Leonel. Distância aqui até o ponto fixo. Vamos, gente. A barra tem 6. O peso está no meio. 3. Como o ponto fixo está a 1 metro daqui, aqui é 2 metros, concordamos? 3. 1 mais 2. Lá na outra ponta, tira 1 metro daqui. Esse aqui é 5. Do T até o ponto fixo, 5. Do peso até o ponto fixo, 2. O que vai equilibrar? É a força? Não, é o momento. É o efeito de giro. Aqui, ó, no anti-horário, 20 vezes 2 tem que ser igual ao do outro lado. P vezes 5. Efeito de giro para um lado é igual a efeito de giro para o outro. Acabou. 20 vezes 2, 40 sobre 5, 8. Né? 20 sobre 5, 4. Então, você tem a tração T, 8 newtons. Ora, agora, se eu sei que a tração vale 8, é só substituir aqui que o N vale 12. E tirei o valor dos dois. Então, assim, mas eu tinha que escolher o N? Não. Não. Por exemplo, você resolveu escolher o T. Olha aqui, ó. Resolveu escolher o T como ponto fixo. Vou apagar esse lado. Se você escolher o T como ponto fixo, você desarma o momento do T, mas arma o do N. Olha só. Se você escolher aqui o ponto fixo, aqui, tá? O peso está a 3. E o N está a 5, certo? O peso é 3 e o N é 5, do ponto fixo que você escolheu. Aqui não tem. E a tração
não faz no momento, ela está em cima do ponto fixo, ela não faz no momento. Então vai ficar o peso 20 vezes 3 igual a normal vezes 5. 3 vezes 20, 60 sobre 5, surpresa, a normal vale 2. Se eu quiser escolher no peso, ali bem no peso, eu posso ver também. Fazer uma gangorra. O N vezes 2, o T vezes 3, e aí eu junto a equação e faço um sistema de duas equações e duas incógnitas. Vai morrer do mesmo jeito. Quem escolhe o ponto fixo é você. Qualquer um que você escolha, é só você fazer o efeito de giro para um lado e o efeito de giro para o outro. Está conseguindo entender? Então, repara, vamos pegar a nossa folhinha para a gente fazer alguns que eu fiz devendo semana passada, e até a impressão que eu fiz o primeiro, mas qualquer coisa eu repito. Tá? Lara, consegue colocar aí, não? Tentar aqui um minutinho. Deixa eu tentar aqui achar também. É... Na primeira parte da aula, o primeiro que a gente tem aqui que usa momento é a questão 5. Isso, Lara, isso. Vamos lá para 5. Mais embaixo. Isso. Aí. Olha só. Questão 5. Parecidaça com essa aqui. Tá? Só que a força que puxa ali é uma força de mola. É uma força KX. Tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Na figura temos uma barra homogênea. E o peso da barra é de 12 newtons. O comando da barra é de 4 metros. No total, 4 metros. Tá? Ela está em equilíbrio, está na horizontal. Tem uma mola ali de constante elástica 400. Essa constante eu vou te lembrar o que é. Ela está em contato na ponta com aquele cutelo ali. Considere o ponto de contato da mola com a barra está a 1 metro da extremidade direita. Primeira pergunta. Qual a força normal de contato lá no cutelo? Segunda, qual a deformação da mola? Aí você tem que achar primeiro a força. Vamos lá. Olha só. O estilo é o estilo de questão que essas provas pedem para vocês. Com forças perpendiculares, tá? Normalmente, e o efeito de rotação famoso. Bom, olha só. Isso é assim. Você tem a barra, que tem 4 metros de comprimento. A barra. Ela está apoiada nessa extremidade aqui, ó. Extremidade esquerda da barra está apoiada. E existe aqui uma mola que está esticada e segurando essa barra. Não sei se você lembra de quando você estudou isso, mas a força elástica é a constante da mola vezes a deformação. KX. Lê de boca.
Então, vamos lá. Ele deu o peso. Tá? E tem mais duas ali que você não tem. Então, vamos marcar as forças. Sempre começa assim, marcando as forças. Aqui no meio da barra, o peso. Vou até botar logo o valor dele aqui. O valor dele é de 12 newtons. 12 newtons. Aqui tem a famosa normal de contato. E aqui a mola segurando com a força elástica. Certo? Bom, não te esquece que a primeira lei de Newton continua valendo. A soma das forças é zero. Quem puxa para baixo é igual a quem puxa para cima. Então, eu posso escrever uma equação que vai me ajudar, que diz que 12 é igual a N mais força elástica. Isso aqui é a primeira lei. Resultante nula. Quem puxa para baixo é igual a quem puxa para cima. Vamos lá. Não resolve. Ajuda, mas não resolve. A primeira pergunta pede que você calcule a normal. Diz para mim, onde é o melhor lugar para você colocar o ponto fixo se você tem o peso e quer a normal? Onde é o lugar para colocar o ponto fixo? Pensa um pouquinho para mim. Você tem o peso. O peso é 12. Tá? E é normal. E a gente já sabe que eu vou colocar. Onde é que é o lugar de colocar um ponto fixo se você quer calcular a normal? Aonde? Na mola. Claro, João, é isso. Quando você colocar, tá, o ponto fixo na mola, tu vai anular a força da mola para o momento. Ela não vai ter poder de agir sobre as outras duas que vão ficar. Aí como é que faz? Botou o ponto fixo aqui, ó. Que você não é obrigado, mas essa é a melhor maneira de você encontrar logo de cara a primeira pergunta. Então, vamos lá. Nossa amiga aqui, a barra tem 4 metros. O peso está no meio. Tem 2 metros. Ele disse que a mola está a 1 metro da ponta. Não está muito bom, não. Então, a distância para o peso vai 1 metro. Eu vou formar 2 aqui. E aí, isso é normal? É normal? É isso tudo aqui, não. Se a barra tem 4, tira 1, dá normal é 3. Tem que medir até o ponto fixo. Né? Agora vamos lá. O que ele faz aqui? Efeito de giro de uma igual a efeito de giro da outra. O efeito de giro é a força vezes a distância a ponto fixo, já que elas são perpendiculares. A barra então vai ficar, olha lá, ó, 12 vezes 1 igual a normal vezes 3. Portanto, normal 4 newtons. Acabou. Se a normal vale 4, a força elástica vale 8. Então, ele somar 12. E aí, de quanto a mola se deformou? Que é a deformação da mola? Essa força é igual a K vezes a deformação. Kx. E K é 400. Aqui eu vou tirar a deformação da mola em metros. Tá? Vai ficar como isso aqui? X é igual a 8
dividido por 400. Olha lá, ó. 210 arrebentando, ó. 8 sobre 4, 2. Sobe 2 vezes 10 a menos 2 metros. Isso aqui é 0,02 metro, também conhecido como 2 centímetros. A força mole é a novidade, mas é KX. Tá? Quanto mais deforma, mais força tem. Agora, o jeito de fazer, como é que foi? Vamos fazer mais, vamos? Vamos fazer mais para pegar o jeito? Tá? Você viu o que eu fiz? Primeiro eu marquei as forças. Depois eu botei a equação da primeira lei. Da resistência igual. Depois escolhi um ponto fixo, efeito de giro para igual a efeito de giro para o. Tá? Vamos à próxima. E no meu telefone, no meu. O que houve aqui? Bota aí, dá isso aí para mim, Lara. Tem uma pergunta no chat do João. Tem uma pergunta que deixa eu ver. Como descobriu que a distância da força, peso, em relação à mola, vale 1 metro? Porque ele disse, ô João, olha no enunciado, que da mola que é a ponta vale 1. Como se tudo é 4, o peso está no meio, 2. Se fica em 2, é 1 mais 1. Concorda? Vejam para mim. Entendeu? Beleza. Tá? Ele falou que isso aqui valia 1. Como aqui é aqui 1 meio 2, 1 mais 1. Tá? Legal. Eu vou olhar aí a figura, que no meu celular estou sem a figura. Mas tudo bem. Vamos lá. Mais uma aí. Uma gangorrinha. Uma gangorra em que os lados não são iguais. Tá? Por isso, para poder equilibrar. Porque uma mais pesada, outra mais leve, só vai poder equilibrar se eu modificar as distâncias. Tá? Só que essa gangorra tem peso também, o problema é esse. A gente pode apagar essa aqui? Vamos apagar, tá? Se quiser tirar um print, à vontade, e vamos à luta. Olha só. Na realidade, dizem que esse assunto é difícil. É um dos assuntos, assim, que dá mais trabalho para explicar na física. Ele pode ser difícil quando você vai fazer uma prova, como, por exemplo, ó, domingo agora tem o IFA, tá? Então, e aí eles colocam sistemas que geometricamente são bem pesados para descobrir as distâncias. Mas isso não é normal na prova da UERJ, nem no Enem, nada disso. Tá? Olha só. Uma tábua uniforme, a tábua ali grande, uma tábua uniforme, ela tem 3 metros de comprimento. Tá? É usada como gangorra por 2 crianças. Uma de massa 25 quilogramas, peso 250 mg, e outra de massa 54, peso 540. Elas sentam sobre as extremidades da tábua de modo que o sistema fique em equilíbrio, quando apoiado em uma pedra que está ali, ó, que está a 1 metro da criança mais pesada. Entenda, se eu colocasse distâncias iguais, não ia dar certo. Porque, com a mesma distância, se tem uma força maior ou uma força menor, vai trombar. O lugar onde está a mais pesada tem que usar menos distância. E o outro, na mais leve, mais. E uma coisa compensa a outra, certo, gente? Tá? Por exemplo, é possível você brincar de gangorra com uma criancinha? É. Você pode ter de má vontade, mas é possível. O que você tem que fazer? Senta a criancinha na ponta da gangorra.
Se você sentar na outra ponta, ferrou. Vai descer, vai ficar no chão, vai ficar chorando lá em cima, vai ficar presa lá, não dá. O que você faz? Você pega a distância grande e bota para a criancinha. E você fica mais perto do meio. Para poder diminuir a sua distância, para tentar equilibrar o F vezes D de um lado e com o F vezes D do outro. Dá para entender, não dá? Tudo bem? Então, vamos lá. Só que aí, a tábua da gangorra tem peso. Tá? Ele quer saber qual é a massa em quilogramas da tábua da gangorra, porque ela tem peso aí. E esse que é o detalhe da questão, que, aliás, quando caiu, foi tido como uma questão boa. Tá? Olha só. Não precisa fazer nenhum desenho fantástico. Olha só. A tábua tem 3 metros. O ponto de apoio está aqui, ó. Aqui, 1 metro. E aqui, 2 metros. Eu poderia até não multiplicar por G, porque eu vou multiplicar tudo por G, eu vou poder cortar. Não vai fazer direitinho. Olha só. Aqui está a menina mais pesada. A força aqui é de 540 newtons. Se você é 4 vezes 10, mg do peso. Tá? Muito bem. A outra força, deixa eu ver quanto é que ela... tá, 250. A outra está aqui. Como a massa é 25, a força é 250, MA. Você tem mais uma força aqui, mais 2 até. Tá? Aqui tem a famosa normal de contato. Um N que eu não sei qual é. Mas a tábua tem peso. E o peso da tábua marca onde? No centro de massa. Como é uma tábua homogênea, é no meio ali. E esse meio é aqui, ó. Na realidade, há 1,5 metro para cada lado, porque a tábua tem 3. Certo? A tábua tem 3 metros. 1,5 metro para a direita, 1,5 metro para a esquerda, e está o peso. Crianças, a pedido da questão, que eu acho que foi da FUVEST, é o peso da tábua. Vou fazer essa pergunta de novo. Essa força você tem. Essa você tem. Essa você quer. E a normal não foi nem perguntada. Ela existe ali, mas ela não foi nem perguntada. Gente, eu quero achar o peso direto. Direto. Onde eu vou botar o ponto fixo? A força que eu quero é o peso. Eu tenho outras duas. Onde eu vou botar o ponto fixo para poder tirar direto, calcular direto o peso? Onde é o ponto fixo que é a boa? Fala para mim. Na força que eu não quero. Ninguém pediu a normal. Então, se ninguém pediu a normal, o que você faz? Bota aqui o ponto fixo na normal. Eu sei que P, aqui, ó, mais essa igual a N. Eu sei. Mas não está adiantando nada saber disso. O que adianta agora a gente fazer um momento. Vamos lá, gente. Aqui está o ponto fixo. Vai devagar, vai devagar. Faz um compasso, ó.
o peso girando para baixo. Ó. A 250 girando para baixo. Ó. Peraí. E a 540 também. Só que a 540 no sentido anti-horário. Peso, horário. 250, horário. 540, anti-horário. Vê se concorda comigo. Vamos, gente. Olha aqui, ó. Bota o ponto fixo aqui. O peso, no horário. Desculpe, gente, no anti-horário. A 250, no anti-horário. A 540, no horário. Tem duas para um lado e uma para o outro. O efeito total é nulo. Portanto, olha lá. (250). Qual é a distância? 2 mais. Do mesmo lado. Peso que eu não tenho. Vezes 1, porque isso aqui vale 1 metro. E tem 2. 1 mais 1. Por outro lado, agora. 540 vezes 1. Sempre até o ponto fixo. A gente escolheu. Pronto, acabou. Olha lá. Aqui vai ficar 500 mais P igual a 540, P igual a 40 newtons. 540 menos 500. E fechou. Fala para mim. Efeito de giro para um lado e efeito de giro para o outro. É só acostumar a gente. Como é que tá? Poxa, fala alguma coisa. Pergunta aí, gente. O vídeo está dando para acompanhar. Joia? É isso. Vamos colocar mais questões disso para começar a ficar mais fácil. Vamos devagar. Isso aí, legal. Legal, legal. Olha essa 7ª questão. Isso aí eu tirei do Ramalho, do Fundamentos da Física, mas ela tem no Tópicos também. Tá? Tem no Tópicos e tem no Fundamentos da Física. Questão clássica. A gente chama de a barra apoiada. Tá? Vamos lá. Vou tirar isso daqui. Vamos de novo marcar forças. Utilizar a primeira lei de Newton, tá? Se precisar de mais uma, mais de duas, mais de uma força e tal, não sei o quê. Mas, fundamentalmente, fazer o efeito de rotação, que é a grande novidade de hoje. Então, vamos lá. Primeiro eu falei que eu vou fazer um desenho ali. Uma barra homogênea. Peso da barra, 20 newtons. Está apoiada pelos extremos, A e B. Distanciados de 1 metro, ou seja, a barra tem 1 metro, né, gente? Porque de A até B tem 1 metro. Não é isso? Está apoiada nos extremos A e B, distanciados de 1 metro. Vamos lá. A 0,2 metros, a 20 centímetros da extremidade B, aqui, ó, à direita, a 20 centímetros da extremidade B, foi colocado um corpo de peso igual a 20, igual o peso da bala. A 20 centímetros tá, é de B, portanto é 80 de A, né? O total é 1 metro. Determina as intensidades das reações de apoio, as normais, em A e em B.
Ou seja, é para determinar as duas. Assim, ó. A barra tem 1 metro. A barra tem 1 metro. Está bem apoiada pelas extremidades. Assim. Ó. Apoiada em A e em B. E existe um corpo aqui sobre a barra. Presta bem atenção numa coisa. Eu vou equilibrar a barra. As forças que me interessam são aquelas que atuam na barra. Tá? Forças que atuam fora da barra não são interessantes. O que me interessa é quem atua na barra. Então, vamos lá. Eu estou isolando a barra. Quais são as forças da barra? Vamos por ordem. Primeiro, aqui no meio, o peso, o centro de massa. Tá? No meio, o peso que vale 20 newtons. Aqui tem a famosa força perpendicular, a força normal de contato, vamos chamar de NA. Lá no B, a barra empurra o B para baixo, o B empurra a barra para cima. A normal de contato em B. E ali, o corpo empurra a barra para baixo. E essa força é vista também. Detalhe. Se você olhar para o corpinho, ele tem peso e tem normal. Me interessa as forças do corpinho? Não. Me interessa na barra. O que ele faz com a barra? Empurra a barra para baixo. É isso que eu quero. Eu quero as forças da barra. Ah, essa normal aqui acontece. Para quê? Eu não vou trabalhar com ela, ela não atua na barra. Certo? Quem atua na barra é ali para baixo. Então, repara. O que a primeira lei de Newton diz? Que o somatório das forças é igual a zero. Que, portanto, para baixo, 20 mais 20, 40, é igual a NA mais MB. Isso aqui é a resultante igual a zero. É a famosa primeira lei de Newton. Não resolve. Dá um apoio, mas não resolve. Tá? Vamos lá. Agora eu tenho que escolher um ponto fixo. Não sei se você já viu. Ele quer NA e NB. O que eu posso fazer? Se eu botar um ponto fixo em A, eu calculo B. Se eu botar um ponto fixo em B, eu calculo A. Qualquer um dos dois que eu saiba, eu vou saber o outro, porque a soma é 40. Aqui deu 30, aqui é 10. Aqui deu 25, então aqui é 15. Eu vou escolher quem eu vou calcular. Por exemplo, resolvi que eu vou calcular o B. Eu quero o B. Se eu quero calcular o B primeiro, meu ponto fixo vai ser em A. Por quê? Porque eu quis. Só por causa disso. Você não é obrigado a isso, não. Trabalhei. Botando o ponto fixo aqui, essa 20 é no horário. Essa aqui também. A outra é no antes. Duas para o horário e uma para o anti-horário. Certo?
Dois efeitos para um lado, um efeito para o outro, mas o efeito para trás é nulo. Preciso das distâncias. Calma. A barra tem 1 metro. O peso está no meio. Aqui é meio metro. A barra tem 1 metro. Ele disse que aqui é 20 centímetros. Então, aqui é 80 centímetros. Estou botando em metro, eu posso botar em centímetro também. Se eu botar tudo em centímetro, é tudo certo. E de uma ponta a outra, 1 metro. Meio metro, 0,8 e 1 metro. Efeito total para um lado e efeito total para o outro. Vamos lá. 20 vezes meio é essa. Mais 20 vezes 0,8 igual a NB vezes 1. Podia fazer 50 centímetros, 80 centímetros e quanto? 10? Claro. Fiz em metro porque fiz em metro. Tá? Ia sair correndo, todo mundo até zero ali. Olha ali. 20 vezes meio, 10. Mais 20 vezes 0,8, 16. Igual a NB. Portanto, NB igual a 26. Se NB igual a 26, vai lá. NB igual a 26. Então, NA dá 14. Vai ficar 26 mais 14 igual a 40 e fechar a brincadeira. Questão do ramalho, questão do tópicos da física também. Se eu resolvo que vou calcular primeiro A, eu boto o ponto fixo em B. Se eu botar um ponto fixo numa dessas duas, eu, junto com A, faço um sistema de duas equações e duas incógnitas. Vou achar também. É só escolher o ponto fixo sem medo de ser feliz. Agora, quem escolhe o ponto fixo em A, acha B. Quem escolhe o ponto fixo em B, acha A. Ó, a partir daqui, vamos começar a relembrar as questões de equilíbrio sem momento também, tá? Alternando, mas só com questões caídas ao UERJ. Tá? Então, vamos à próxima? Vamos lá? Isso. Questão 8. Vou ler aqui no meu. Em um pêndulo, o fio, que é de massa desprezível, sustenta uma pequena esfera magnetizada. Ela é um ímã. A esfera tem massa igual a 0,01 kg. Lembra? O peso não é a massa, o peso é mg. Eu tenho que multiplicar por 10. Vamos lá. O sistema encontra-se em estado de equilíbrio com o fio de sustentação perpendicular ao chão, na vertical. Então, a coisa começa assim. Posso, gente? Ó. Começa um pêndulo em equilíbrio, tá? Com o fio na vertical, sem problemas. Vou colocar aqui para nem você droga, porque o problema não é assim. Mas ele diz que tem aqui o fio na vertical e um corpo magnetizado
pendurado. Por enquanto, como não tem nenhum outro ímã, nenhum outro corpo magnetizado, ele fica quieto ali e o peso igual à atração. Por enquanto. Muito bem. Aí, o ímã é aproximado do sistema, exercendo uma força horizontal sobre a esfera. O ímã, ele vai se aproximar dali e vai ou vai atrair ou vai repelir. Tá? No fundo, tu vai ver que geometricamente vai dar no mesmo. Exerce uma força horizontal sobre a esfera. E o pêndulo vai para um novo equilíbrio, com um fio de sustentação formando 45 graus com a direção inicial. Tá? Olha aqui. Chegou o ímã aqui. Vamos supor que o ímã atraiu o outro corpo magnetizado. Fez ele subir aqui assim, ó. Tá? Aqui está o outro ímã. E esse ímã está atraindo o primeiro horizontalmente, como ele diz. Está aqui a força de atração magnética. Claro que aquele também atrai esse, ação e reação. Mas o meu brinquedinho é o meu pêndulo aqui. Ele diz, tanto faz por baixo, por cima, tanto faz, que esse ângulo aqui é 45 graus. Com a direção inicial. Olha lá. Um ângulo de 45 com a direção inicial. Ah, Ricardo, por que atraiu? Se fosse repulsão, ia dar no mesmo. Ele ia ficar aqui, ó, e empurrar para lá, mas ia dar no mesmo. Peso, tração, com ângulo de 45, na boa. É o mesmo problema, então tanto faz. Ele não disse se atraiu ou repeliu? Dá no mesmo. Vamos lá. Então tá ali o que ele pediu para fazer. Beleza. Admitindo que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a magnitude dessa força, a força magnética, né, em newtons, olha lá, o ímã é aproximado do sistema, exerce uma força horizontal, sobre a esfera. E o pêndulo fica em equilíbrio com a sustentação em 45 graus. Admitindo G igual a 10, quanto vale essa força? Ele quer saber quanto vale aquela força magnética que ali foi de atração, ó. Além dela, além dessa força magnética, eu tenho o peso e a atração no fio. Peso, tração e força magnética. Gente, essa não é de momento. Essa não tem um corpo extenso tentando girar. Isso aí é equilíbrio. Vamos fazer o equilíbrio dela. É o famoso resultante igual a zero. Olha lá. Primeira maneira. Aquela que dá um trabalhinho, mas que você pega o jeito e nunca mais faz diferente. Eixo X, horizontal.
eixo Y vertical. Estou separado. Resultante igual a zero. Quem puxa para um lado igual a quem puxa para o outro. Com calma. O peso vale 0,1. Ele está acabando de tirar o vermelho. Espera aí. Vamos lá. O peso vale 0,1 newton, certo? Certo, gente? É 0,01 vezes 10. O peso é mg. Olha lá. Tanto faz o de cima ou o de baixo. Vou colocar o de cima porque eles são os halteros internos. Olha ali, ó. O de baixo não é inversível também? Tá? Vamos lá. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Semana passada, eu vou pegar a força que está fora do eixo e vou jogar no eixo através da projeção. Essa aqui para cima é a T cosseno de 45. Embora seja indiferente, porque o seno de 45 é igual ao cosseno, mas essa é a com ângulo. Quando você gira com o ângulo, é cosseno, gira sem o ângulo, é seno. Olha aqui, ó. Gira sem o ângulo. A de baixo é a T seno de 45. Olha, gente. T cosseno e T seno com 45. Eu posso esquecer dessa, porque agora eu vou trabalhar com essas duas. É só anular. É só dizer que quem puxa para um lado é igual a quem puxa para o outro. Vou começar pelo eixo Y, porque eu tenho o peso aqui, né? O peso é 0,1. Então, aqui, ó. T cosseno de 45 é igual ao peso. E o peso é 0,1. Isso quer dizer que T vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 0. Nem precisa fazer esse troço todo, mas tudo bem, estou fazendo devagarzinho. Tá? Muito bem. T é igual a 2 vezes 0,1 é 0,2 sobre raiz de 2, embaixo. Racionalizando, multiplicando em cima e embaixo o raiz de 2, vai ficar T igual a 0,2 raiz de 2 sobre 2. Mais uma passadinha. Raiz de 2 sobre 10. Mas nem precisava. Mas por que não precisava, quer ver? Essa é 0,1. Se essa é igual a ela também vale com o cosseno 0,1. Então essa aqui também vale 0,1. E assim vai ficar igual, vai dar 0,1 também. Então vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? O que eu fiz aqui? Força para cima igual a força para baixo. O resto foi conta. Tá? T cosseno de 45 igual a 0,1. T raiz de 2 sobre 2 igual a 0,1. Passei o 2 multiplicando e o raiz de 2 dividindo. Racionalizei para não ficar uma raiz embaixo. Aí ficou 0,2 raiz de 2 sobre 2. 0,2 sobre 2 é 1/10. Então ficou raiz de 2 sobre 10. Agora vamos com calma.
No outro eixo, a força magnética que eu quero é igual a terceiro, é igual a T vezes 145, que também é raiz de 2 sobre 2. Olha lá, quem é a força magnética? T, raiz de 2 sobre 10. 145, raiz de 2 sobre 2. Olha lá, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 10, 20. 2 sobre 20 é 0,1 Newton. Te falei que essas duas tinham que ser o quê? Iguais, porque essa é igual a essa. T 145 igual a T 445, não tem erro. Agora, a técnica é a mesma que nós usamos semana passada. Olha ali, ó. Isso não é, tá? Não é. Olha como é que foi. Marquei as forças. Tinha três forças. Uma estava fora de eixo. Joguei ali em X, joguei ali em Y. Peso igual a TY, força magnética igual a TX. Só que ali, TY e TX são iguais. Se o peso é igual a TY, TY é igual a TX, TX igual a força magnética, o peso e a força magnética são iguais também. Não dá para fazer isso tudo, não, é muito mais rápido. Tá? Mas não precisei usar momento. Foi só equilíbrio, só resultante igual a zero. E eu te lembrei como é que era a projeção. Tá bom? Alguma coisa que ficou aí estranha? Tem uma matemáticazinha ali que você não gosta muito de fazer? Fala para mim que eu faço de novo para você ver. Tá legal? Que ajudar o resto, gente. Tá? Bom, deixa eu ver a 9. Vou fazer um negócio. Tá? Vou fazer um negócio. Eu vou te dar 5 minutos para você fazer essa 9 para mim com calma, sozinho. Tá? Caminho na cara que ela é efeito de giro, certo? Né? Então, olha só. Dá o resto também. Faz com calma, ver se você consegue. Nos dá um tempinho aí, para você fazer o efeito de giro dessa 9 da UERJ aí. Já volto. Vai. 5 minutinhos para você.
Bom, vamos lá. Para uma apresentação artística, vamos nessa. É utilizada uma estrutura mecânica formada por uma barra homogênea que pode girar em torno daquele suporte fixo, que está naquele ponto lá, o ponto 6. Ela pode girar em torno desse, que está com a cara de ponto fixo bom, né? E um movimento similar ao de uma gangorra. Certo? Na barra estão fixadas duas plataformas ali, ó. A plataforma tem massa desprezível. Tá? Sobre a da esquerda, há uma artista que aplica 600 newtons. 600 newtons naquela que está sozinha lá. Sobre a direita, ou da direita, tem 3 artistas, cada um com 800. Então, 2.400 newtons, 324. Tá? Vamos lá. Sobre a da direita, há 3 artistas, e cada um aplica 800. 2.400 no total, sobre a barra. Observe a baixa representação do sistema, tá? Nota que ele botou ali um centro de gravidade, você viu ali? Sofia, tá difícil de responder tudo de uma vez. Mas eu vou colocar essa barra top para você ver como é que é, tá? Então tá, já te respondo. Admita que os pontos numerados na barra são igualmente espaçados, que o sistema se encontra em equilíbrio na horizontal. Com base nesse equilíbrio, ele pede o peso da barra. Vamos primeiro fazer o normal aqui. Aqui está a barra. Aqui existe o ponto de apoio, ó. Então, apoio. Muito bem. À direita tem 2.400 a uma distância de 2. Você concorda comigo nisso? Aqui tem 324, tem 2.400. E a distância é um ponto fixo que eu escolhi aqui? 2. Deve ser metro. Não sei, mas não importa. Tá? Se é a mesma unidade, está tudo certo. Lá do outro lado, tem
um cara de 600 e ele está a 4. Olha aqui, ó. Vê para mim. Tem um cara de 600 aqui, mas ele está a 4. Até um ponto. Deixa eu ver se é. 1, 2, 3, 4. É. Então aqui assim, 4. 2 e 4. E ainda tem o peso da barra, que é o que ele quer, que está no ponto 5, ou seja, de 5 para frente. O peso da barra está aqui e está a 1 metro do ponto fixo. Vê para mim aí. Cria o ponto fixo no apoio. Aqui tem 2 metros, aqui tem 1, aqui tem 4. Concordamos? Aqui é de 6 a 8, né? É. Aqui é de 2 a 6 e aqui é de 5 a 6. Cara, eu tenho uma normal aqui, mas ela não me interessa. Eu quero o peso. É só olhar devagarinho ali. Olha o ponto fixo, faça ali a mão de compasso. Ó. O peso está cá, no anti-horário. O 600 está cá, no anti-horário. E o 2.400 para cá, no horário. Olha a gangorra ali. Ó. Agora é ter calma. Vamos lá. 600 vezes 4. Para o mesmo lado, mais o peso vezes 1. Agora para o lado contrário. 2.400 vezes 2. Efeito para um lado, agora efeito para o outro. Não é isso? Hã? Então vai ficar assim. 2.400, 4 vezes 6. Mais P igual a 4.800, que é 2.400 vezes 2. Portanto, o peso P vale 2.400 newtons. Certinho, João? Ah, Sofia, aqui. Vamos supor que você tem uma barra assim, ó. Que aqui tem uma força, aqui tem uma força, aqui tem outra força, aqui tem outra força. Se todas forem no mesmo ângulo, vai facilitar. Mas suponha, você botou um ponto fixo aqui. Se você quiser fazer com tranquilidade, vai saber esses ângulos. Projeta na perpendicular. Aqui, ó. Projeta na perpendicular. Projeta. Vai ficar efeito de giro de cada perpendicular no somatório igual a 0. Ele vai fazer todas elas. Tá? Tem também fazer através do braço de momento. Mas, na realidade, eles não fazem questão muito difícil disso, não. A questão deles é razoável. Tá? Não é fantástico, não. Mas conseguiram fazer? Os 2.400 aí? Vamos ver. Beleza. Olha, outra questão. Olha só. Olha outra questão que não tem a parte relativa
a momento. É só o equilíbrio das forças comuns. Eu acho bom que você lembre que sena, cateto oposto sobre hipotenusa, que consegue adjacente sobre hipotenusa, tá? Que existe teorema de Pitágoras, essas coisas assim que são importantes, porque ele vai armar aí alguma coisinha estranha. Vamos lá. Ele tem uma luminária com um peso de 76 newtons. Luminária, peso de 76 newtons. Suspensa por um aro e por dois fios ideais. No esquema, as retas AB e BC são fios, cada um mede 3 metros. Tá? D corresponde ao ponto médio entre A e C, certo? BD, cadê BD? Está ali. 1,2. Beleza. Tá? A, C e D são pontos na mesma horizontal. Tá? Ele quer saber a tração do fio AB, que por acaso também é igual à tração do fio BC, porque isso aí é simétrico. As duas trações têm que ser iguais. Ele quer a tração do fio AB. Tá. Aqui. Aí não é efeito de giro, não. Aí a primeira lei pura, resultante igual a zero, sem efeito de rotação. Aqui, ó. Aqui tem um fio. Aqui tem outro fio. E aqui vai ter o peso. Gente, ali. O peso vai ser 76. Aqui para baixo tem um peso. Aqui tem a tração que ele quer, do fio AB. Aqui, ó, a outra tração, mas que é igual. E é fácil de provar que é igual. Está ali, peso, tração, tração. Tá. Crianças, eixo horizontal, eixo vertical. Vou chamar esse ângulo de alfa. Então, esse aqui é alfa também. Tudo bem até aqui? Primeira coisa, se eu projetar isso aqui no eixo horizontal, que eu posso chamar de x, por exemplo, eu vou ter uma para a direita e uma para a esquerda. E como está em repouso, essas duas se anulam. Mas veja bem, essa é T cosseno com o ângulo, a outra é T cosseno também. O que está visto aqui, ó, é que, claro, que T cosseno de alfa é igual a T cosseno de alfa. Se tivesse alguma dúvida que os T's não eram iguais, era só botar aqui T1 e T2 e mostrar que eles são iguais. Porque aquilo ali é simétrico. Então, aqui, ó, essas duas se anulam. Mas isso não resolve o problema. O que resolve é agora. Ó.
fazendo as duas projeções que existem aqui para cima. E uma de cada lado. Gente, essa é a projeção sem ângulo. É a cena, e tem duas. Ora, o peso que puxa para baixo é igual a 2T seno alfa. Para cima é tesseno, ali. Então, tem o tesseno de um e o tesseno de outro. Somando as duas, tem que ser igual ao peso para poder equilibrar. Tesseno de uma igual a tesseno da outra. Não, desculpa. Tensão de uma mais tensão de outra, igual ao peso para baixo, para poder dar resultado igual a zero. Agora, tem que saber o seno de alfa. Ora, vem cá. Olha o alfa aqui. Definição matemática. Seno de alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é a altura. E a altura é 1,2. A hipotenusa é o tamanho do fio. 3. O seno de alfa é 1,2 sobre 3. No caso aqui, então, 0,4. É o seno de alfa. Definição matemática. Então, acabou. Vamos lá. Ele dá o peso é 76, não é isso? 76? É. Então vai ficar 76 igual a 2, T, que eu quero, seno de alfa, que é 0,4. Quem é o T? O T vai ser 76 dividido por 0,8. Quanto é que dá aí? Fala para mim. 76 por 0,8. Quanto é que dá? Não, peraí. 9,5, uma coisa assim. Quanto é que dá? 76 isso, 95. Pronto. 95 nêutrons. E esse não tem efeito de rotação. Esse é só equilíbrio. Mesma coisa, marquei as forças, marquei os eixos, projetei em X e em Y e obriguei a resultante a ser igual a zero nos dois eixos. Olha só. Vamos fazer um negócio. Você manda, mas vai ter que decidir. Semana que vem, a gente vai fazer aula direta agora, todas as semanas. Semana que vem, o que você prefere? Atrito ou energia? Vota aí. Vou fazer as duas. O que você quer primeiro? João Vitor, atrito. Olha, atrito, viva também, atrito com equilíbrio e com F igual a MA, tá? Lembra do F igual a MA? Que tem a força resultante? Vamos fazer atrito estático e dinâmico, fazer todo o atrito. Porque eu tenho a impressão que veio com atrito esse ano na UERJ. Estou achando que ela está lá. Tá? Até agora, 2 votos para o atrito. Mais alguém? Nenhuma? Bom, eu vou votar. Vou votar no atrito, pronto. Então, a gente vai fazer atrito semana que vem. Tá?
outra te prepara, que é uma força, uma coisinha bonitinha. Vamos fazer problemas com atrito, tá? Com equilíbrio ou com F igual a MA. Tendo resultante, não tendo resultante, mas vai ter atrito em todos eles. Inclusive vai ter a centrípeta também. O MV2 sobre vai ter que lembrar, hein? Mas vou aplicar atrito em tudo que você viu de lei de Newton até agora. Tanto na resultante, quanto na foto da resultante, em todos eles vão fazer problemas com atrito. O famoso MN, tá? Para descobrir como é que ele funciona. Tá bom? Então, gente, próxima aula, atrito. Vou mandar a base desse negócio aí para poder... E aí, quando a gente sair disso, a gente vai rapidinho para a eletricidade também. Eu quero fazer circuitos com vocês, tá bom? A parte relativa à resistência e tal, por aí vai, para a gente poder mandar brasa. Gente, abraço em todos. Fiquem bem, mandem brasa, não parem. Vamos à luta até chegar essa prova aí para a gente poder arrebentar esse negócio. Abração, gente. Tchau, até a próxima.